Olá pessoal, eu me chamo Gládia, sou pedagoga do IFP, Campus Piripiri, e vou ministrar para vocês a disciplina Funcionários de Escolas, Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores. Essa disciplina possui a carga horária de 60 horas, com a duração de aproximadamente de 4 semanas. Então, a cada semana, nós trabalharemos 2 unidades do material didático que vocês receberem. O objetivo dessa disciplina é ampliar os conhecimentos sobre a estrutura e a operação da educação escolar básica no Brasil, nas redes municipais, estaduais e federal, para desenvolver um novo papel como cidadão, educador, profissional e gestor das escolas e dos órgãos dos sistemas de ensino. Bem resumindo, vocês irão ampliar o conhecimento de vocês a respeito do processo educacional brasileiro para se desenvolverem no papel de cidadão, educador, profissional e gestor. A primeira unidade tem como título Funcionários das Escolas Públicas. Quem somos? Atualmente no Brasil existe mais de 1 milhão de funcionários trabalhando nas escolas públicas, federais, estaduais e municipais. Mas quem são esses funcionários? São secretários, as pessoas encarregadas pela limpeza da escola, pela merenda escolar, professores, vocês profissionais de mídias didáticos, enfim, são todos aqueles que trabalham na escola. E como é ofertada a educação escolar no nosso país? Ela é ofertada em escolas públicas, mantidas e administradas pelo governo federal, estadual e municipal, sempre gratuitas, e escolas privadas, mantidas por pessoas ou empresas, onde quase sempre os alunos ou as suas famílias pagam mensalidades. As escolas privadas podem ser as particulares em sentido restrito, com privativas, e as sem fins lucrativos, como as comunitárias, confessionais, que são as religiosas, e filantrópicas. Como exemplo de escolas filantrópicas, nós temos aqui no Piauí instituições mantidas pelo Instituto Dom Barreto e pelo Colégio Sagrado Coração de Jesus, também conhecido como Colégio das Mães, que são escolas particulares que se mantêm com mensalidade cobrada aos seus alunos, mas não tem escolas sem fins lucrativos para atender pessoas carentes na zona norte de Teresina. Provavelmente com o dinheiro que recebem das mensalidades da unidade não filantrópica. E o autor, ele deixa bem claro que através de exemplos de pessoas, de funcionários de escolas, que ele conviveu ao longo de sua vida, seja como aluno ou como profissional da educação, que todos esses funcionários são educadores. Relata que, tanto quanto o professor, também somos educadores. Então, não é apenas na relação professor-aluno que a educação acontece, mas dentro de toda a escola. O primeiro exemplo que o autor traz para a gente é o caso da tia Lina, bibliotecária que administrava a biblioteca da Escola Normal de Pirassununga. Mas o que seria a escola normal? Bem, os primeiros professores no Brasil eram religiosos, os jesuítas, que nós estudaremos mais na frente. Depois, as câmaras municipais recrutaram para ser professores primários pessoas sem qualquer formação profissional. Só precisava saber ler, escrever e contar. Aí, em 1834, foi fundada a primeira escola normal no Brasil, destinada à formação de professores e professoras primárias. Então, eram escolas destinadas à formação de professores que trabalhariam no antigo primário. Com a lei número 5.692, de 1971, o curso normal se transformou em habilitação para o magistério. E em 1996, com a nova LDB, que é a lei que rege a educação nacional, que nós também conheceremos aos poucos, ela admitiu no artigo 62 o curso normal do nível médio como uma das alternativas de formação dos professores da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Bem, voltando ao exemplo da tia Helena, o autor disse que passava férias em sua casa, que era sua tia. Então, ela o levava para a escola. E o contato com os livros que ele passou a ter com ela marcou a sua vida e influenciou seu gosto pela leitura. Inclusive, menciona que a escola é o prédio mais importante para ele na cidade e que a biblioteca é a sua sala mais rica e atraente. Outro exemplo que ele menciona, que marcou a sua infância, foi o seu carteiro, que era inspetor de aluno de uma escola que ele estudou por 4 anos.
Um dia, Joãozinho, que era como seu carpinho chamava o autor, João Monlevade, foi posto para fora de sala, e seu carpinho encaminhou para a diretoria. Ele acabou recebendo uma suspensão de 3 dias. Coube a seu carpinho levá-lo até o portão, que entre lágrimas disse: Joãozinho, logo você, filho de Dona Alda, tão bonzinho, não merecia isso. Seu carpinho sofreu mais do que Joãozinho. E ele diz: eu aprendi muito mais a amar a Deus e ao próximo com suas lágrimas do que com os 10 mandamentos que a estagiária recitava. Portanto, as experiências relatadas pelo autor reforçam a sua afirmação, qual seja a de que todos os funcionários que trabalham na escola são educadores, independente da função que exerçam. Avançando no tempo, ele começa a falar sobre a sua experiência como diretor de escola pública. Como gestor, as decisões da sua escola eram tomadas através do conselho escolar. E o que seria o conselho escolar? Bem, o conselho escolar é um órgão deliberativo e os membros que o compõem são os representantes da comunidade escolar, seus alunos, pais, professores e demais funcionários. Resumindo, o Conselho Escolar é um órgão colegiado, onde as decisões administrativas ou pedagógicas são decididas de forma democrática, ou seja, com o voto da maioria dos seus membros. No primeiro encontro do Conselho Escolar, as principais decisões eram sobre a possibilidade da implantação de um curso de formação de professores sobre práticas agrícolas e industriais, porque ele sabia da importância da formação continuada para os seus funcionários, e também de transformar toda a escola em um espaço educativo. Aí entra a história da Laíde. Ela e Dona Neném eram servidores encarregados da limpeza. O que os alunos e professores sujavam, elas limpavam. Mas quando os valores eram repassados com essa ação, a comunidade começou a questionar sobre o assunto. O que ficou decidido pelo Conselho é que os funcionários encarregados pela limpeza não iriam mais limpar as salas. Deixariam à beira da porta vassouras, baldes e panos para o professor e aluno fazerem a limpeza necessária. Elas se encarregariam de coordenar toda a conservação e a decoração do ambiente escolar, transformando os 10 mil metros quadrados em espaço educativo. E o resultado foi que a escola pegou a fama da escola mais bonita da região. Então, o que fica claro nessa unidade, pessoal, é a importância de todos os funcionários para o processo educativo. Que o aluno ele aprende com todos, através de suas atitudes, com seus exemplos. Por isso, todos são educadores, certo? Na unidade 2, o autor relata novos exemplos que nos levam a refletir sobre a educação. A começar pelo título, que faz a seguinte indagação: o que é educação? Educação nada mais é do que desenvolvimento pessoal, socialização, comunicação e informação. Por essa razão, a educação acontece em diversos espaços de convívio social. Não seria apenas na escola, mas também no ambiente familiar, em igrejas, sindicatos, através das mídias, etc. Ela engloba os processos de ensinar e aprender, e acontece em qualquer sociedade, e é responsável por transpor conhecimento às demais gerações. O autor relata ainda a experiência que teve com Maria Faustina, que era merendeira de uma das escolas em que ele lecionava. Era trabalhadora que queria muito que os filhos tivessem um futuro melhor através do estudo, mas não tinha muito apoio do pai de seus filhos. Ela só fez a 4ª série do 1º grau, correspondente ao antigo curso primário, mas ela sabia da importância de atualizar seu conhecimento. Essa oportunidade chegou para Maria Faustina em 1988, quando o Brasil ganhou sua primeira Constituição Democrática. Atenção, não se trata da primeira Constituição brasileira, mas sim a primeira democrática, com direitos e deveres assegurados a todos, não havendo distinção de sexo, cor ou renda. Com a Constituição de 1989, os trabalhadores tiveram reconhecidos e ampliados seus direitos a uma remuneração digna e a condições humanas de trabalho.
E os servidores públicos, antes proibidos de sindicalizar, puderam se organizar em sindicatos. Inclusive, Maria Faustina foi convidada a se sindicalizar. E assim ela se inseriu em um grande movimento da unificação e profissionalização dos trabalhadores em educação. Um processo de unificação acontece quando funcionários se unem para que juntos lutem pelos seus direitos, através de sindicatos, associações. E a profissionalização ocorre quando esses funcionários se capacitam para se especializar em alguma profissão, como é o caso do nosso curso para funcionário. Na década de 90, centenas de funcionários, assim como Maria Faustina, viram surgir a oportunidade de estudar mais, tanto em nível fundamental quanto médio, e também se profissionalizar. Atualmente, por força do parecer número 16/2005 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, podem ser organizados no âmbito escolar cursos técnicos com 4 orientações: gestão escolar, multimeios didáticos, alimentação escolar e manutenção de infraestruturas e meio ambiente escolares. Finalizando a unidade, o autor ele volta a refletir sobre a educação. Quando falamos em educação, lembramos logo de escola. Mas será que ela acontece somente na escola? Não, pois a educação se processa em todos os âmbitos de convivência humana, na família, na escola e na sociedade em geral. Conforme nos ensina Paulo Freire, que nos diz: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Para finalizar, lembramos as palavras do autor ao se referir a Maria Faustina. Maria Faustina, com aquele sorriso só dela, aquela alegria que substituía até a merenda que às vezes faltava na escola de autorizado, educou. Ensinou que com sua vida e sua morte que a escola lhe se cultivar felicidade. Eu era professor, era funcionária, mas em contato com ela fui educado por ela, assim como por tantos outros funcionários. Portanto, aprendemos nas primeiras unidades que todos os profissionais que trabalham no âmbito escolar são educadores e exercem um papel relevante na formação do educando. Obrigada a todos pela atenção e bons estudos.